Glória a Deus. O Senhor me trouxe, irmãos, Santo Evangelho segundo João, capítulo 5, cura de um paralítico de Betesda. 5 do Evangelho segundo João. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Até aqui, irmãos. Amém. Conselho da sua palavra nesta tarde. O Senhor colocou dentro do meu coração, entre todos os milagres, toda a manifestação de Cristo durante o seu tempo aqui na terra, onde Ele estava manifestando entre nós os seus sinais, as suas obras, onde Ele estava verdadeiro homem, né, irmãos? Verdadeiro Deus. Quem viveu aqueles dias teve o privilégio de poder também tocá-lo, poder também enxergá-lo com os olhos, sentir a sua presença junto dele. Era um tempo de manifestação de muita glória, de muita cura, de muita libertação. Tanto que quando João Batista estava no cárcere, ele veio na frente do Senhor Jesus, cumpriu o que estava escrito, que adiante do Messias haveria de haver alguém com o espírito de Elias. João Batista veio, pregando no deserto, pregando arrependimento de pecado, lá no Jordão, longe da cidade, longe de tudo, e não pregava cura da carne, mas ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Mas o poder era tão grande, irmãos, e fazia muitos anos que não havia manifestado um profeta em Israel. E o Senhor começou a juntar o seu povo ali. E quando Jesus chegou para iniciar seu ministério, iniciar a sua missão, ele se aproximou do Jordão e foi até João Batista. E João Batista já tinha anunciado ao povo que ele não era o Cristo, porque muitos diziam o Cristo. Ele dizia, não, não sou o Cristo, aquele que vem após a mim. Não sou digno nem de desatar as suas sandálias, o seu sapato. E no meio da multidão, Jesus apareceu. Quando Jesus se aproximou do Jordão, se aproximou das águas, João Batista vendo, foi até ele e disse, não é tu que tem que vir a mim, é eu que preciso ir a ti. Aleluia! Mas o Senhor Jesus disse não, para que se cumpra o que está escrito. A palavra fala que num formato de uma pombinha, Espírito Santo se manifestou e a voz de Deus soou. Este é meu Filho amado. E a terra passou a viver uma glória que não tinha sido manifesta ainda, nem com a fé de Abraão, nem com todo o dom e a virtude e o poder que estava sobre a cabeça de Elias, nem na porção dobrada que caiu sobre Eliseu, aonde mesmo após morto, a palavra fala que ele estava morto numa cova, num sepulcro, e muitos anos depois de uma guerra, alguns daqueles que caíam em combate foram lançados naquele sepulcro, e quando o corpo morto tocava nos ossos de Elias, ressuscitava, a vida voltava, de tanto poder derramado sobre aquele homem. Mas em Jesus era a excelência da criação, ele era o Verbo, como o próprio João escreveu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dá glória a Deus nesta noite, aleluia, nesta tarde, que o Verbo se fez carne, e se fazendo carne, ele sendo Deus, estando lá em cima, ele veio aqui embaixo. E mesmo homem, não tendo condição, ele criou um caminho para que o homem pudesse voltar a tocar no trono da misericórdia de Deus e ser reconciliado com Deus, irmão. E anunciando, pregando, evangelizando, anunciando um reino futuro. E todos aqueles que se apresentavam perto dele, a enfermidade não podia parar. A enfermidade tinha que ir embora diante da palavra que saía da sua boca. João Batista, quando terminou a sua missão, quando já estava perto da morte, preso por falar a verdade, por dizer a verdade, aleluia, na própria aflição da carne, ele chamou alguns dos seus discípulos, amigos que estavam perto dele, e disse, vai até Jesus e vê o que ele está fazendo, eu quero ter certeza que ele é o Cristo, aleluia. E quando eles chegaram até Jesus, irmão, a multidão em volta, eles chegaram, aleluia, e disseram, olha, Jesus, nós somos discípulos, somos amigos, estamos junto com João Batista. E ele mandou vir perguntar se tu és o Cristo, aleluia. A palavra fala que Jesus disse assim, conta para ele. Chamou um que era cego, chegou perto, o cego passou a enxergar, o mudo se aproximou, ele tocou no mudo, o mudo começou a falar, bendito o Senhor, e começou a dizer coisas do céu, coisas que nem a sabedoria de Salomão, ou a própria profecia messiânica da boca de Isaías tinha manifestado tanta virtude, tanta sabedoria e tanta glória. E disse assim, vai, conta para o meu amigo que o cego vê, conta que o mudo fala, o paralítico anda, conta o que você está vendo aqui, e além de tudo estou anunciando um reino da minha glória, o reino futuro. E antes que alguém pudesse zombar de João Batista, ele já disse, olha, e vos digo mais, nascido de mulher ninguém é maior do que João Batista, mas o maior será
o menor no reino da minha glória, irmão. E nesses dias da efusão de tanto milagre, existia esse paralítico há 38 anos, na beira de um tanque especial, de um tanque que só podia existir em Israel, o lugar marcado para milagre, o lugar marcado para manifestação de Deus, irmão, de uma maneira que as outras nações não podiam alcançar, porque estava debaixo da promessa feita na cabeça de Abraão, de Isaac e Jacó. De tempo em tempo o céu se abria e o anjo descia, e quando o anjo agitava as águas, no movimento das águas, aquele que estava, irmãos, e tocasse primeiro na água, alcançava a cura, não importa a enfermidade que fosse. Irmãos, era um tanque famoso, era um tanque que corria a notícia dele por toda a região, irmãos. O enfermo, ele quer a cura, aquele que está doente, ele quer sarar, irmão. O homem corre atrás para que possa ter saúde, possa se libertar de uma enfermidade, de uma paralisia, de alguma coisa crônica. E esse homem, 38 anos na beira do tanque, quanta coisa ele viu, quanta coisa ele viu ser manifesta, o anjo descer, e a ansiedade dele, ninguém o colocava na água, porque o homem, primeiro ele vê ele, irmãos, ele queria ele mesmo alcançar a cura, mas ele não sabia que ele estava ali para uma glória maior, ele estava ali para um poder que seria revelado na manifestação de Jesus, quando encontrasse com ele, que o nome dele ficaria registrado por um milagre, por uma grande obra. E ele estava tão focado no tanque, tão olhando no tanque, e que não percebeu que aquele que formou o tanque, aquele que dava ordem aos anjos, aquele que está escrito que quando os mundos eram criados, ele estava junto do Pai com uma sabedoria do lado dele. Dá glória a Deus nesta tarde, mesmo que você conheça os meus milagres, que você entenda que eu sou o teu Deus e que nunca vou te deixar, que se a ferida foi feita, um dia eu vou cicatrizar ela, que essa angústia, aflição está sobre a tua alma, sobre o teu coração. Existe uma dúvida que querem lançar sobre a tua cabeça, se a palavra vai cumprir ou se o milagre vai te abraçar. Bendito o Senhor, você me conhece, você sabe a maneira que eu te chamei, da onde eu te tirei, da onde eu te resgatei. Quando ninguém mais acreditava em você, eu fiz de ti uma nova criatura. Quando você estava sendo engolido por tudo aquilo que o mundo lançou como areia movediça, embriagando os teus desejos, os teus sentimentos, e você estava sendo deixado até a margem da sociedade, da tua família, dos teus amigos, dos teus parentes, eu passei e fiz de ti uma nova criatura. Bendito seja o Senhor, e te apresentei não o tanque de Betesda, mas te apresentei a minha graça, a minha misericórdia, te apresentei o meu poder. E você sabe que dentro da minha casa, quando o meu anjo desce e agita as águas, aquele que tocar na virtude da revelação da minha palavra alcança a cura. Mas tem uns, irmãos, que Deus tem uma glória maior, que Deus tem um caminho mais alto, que não desceu o coração e não passou sobre a mente. E aquele homem lá, atenção no tanque, uma angústia, uma decepção, porque ninguém o colocava lá. E quando ele percebeu, irmão, alguém perto dele, falando com ele, conversando com ele, podia ser mais um que veio perguntar o tamanho da aflição dele, o tamanho da angústia dele, podia ser mais algum que queria saber a história dele, de como é ficar 38 anos perto do milagre, perto da fonte sem beber da água, perto da onde se acontecia uma manifestação de um poder tão grande, e ele não tinha condição de chegar até ele. Mas, irmãos, aleluia, aquele que falava com ele sem ele perceber, trouxe aquilo que ele precisava, aquilo que ele buscava. Dá glória a Deus nesta tarde, ainda que os teus olhos possam estar encobertos pela tua prova, possa estar encoberto pela tua aflição ou pela desilusão de algum casamento que se rompeu, ou de alguma falência material da tua vida, da tua casa, ou até daquilo que um dia você disse que o Senhor tinha te dado e foi embora, e os teus olhos possam estar entenebrecidos, você possa estar com os teus olhos espirituais tampados, aí o teu ouvido tampado, e alguém chega e fala, você nem entende. O Senhor te diz nesta tarde, é a minha presença vai se manifestar no teu caminho, e aí
ainda que você não perceba, a minha voz tocará até você, porque é tempo de eu te pegar e te colocar de pé. Irmãos, aquele homem disse: olha, ninguém me coloca na água. Jesus olhou para ele e disse: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele levantou, ficou de pé, acabou, ficou tudo. Não precisou da água, não precisou do anjo, não precisou de mais nada, porque a palavra da boca de Deus tinha feito o milagre que ele precisava. Nesta tarde, fica na comunhão. Você está ouvindo esta palavra? Qual é o milagre que você precisa? Aonde é que a tua casa está enferma? Aonde é que está a tua ferida? Ou será que tem alguém que não tem força mais de caminhar e está preso, trancado num quarto, ou no quarto da aflição, ou fez da vida uma própria desilusão, que já não consegue mais sonhar e nem ter alegria do dia de amanhã? Senhor te diz nesta tarde: se você crer na minha palavra, a virtude que está sendo derramada aqui hoje, ela tomará o teu coração, tomará a tua mente e te dará força para você dizer, olhar aonde está a necessidade e dizer: filho, a ti te digo em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, põe-te de pé. Filha, a ti te digo no nome do Senhor Jesus, a tristeza vai embora. Arranca, pega a tua cama, a cama da aflição, a cama da tristeza, a cama da desilusão, e joga ela, porque o milagre tomará a minha casa e a tua casa, irmão. Não importa que alguém diga: você não tem direito, você não merece, não é o dia. Hoje o Senhor alcançou misericórdia sobre a tua alma e sobre a tua casa. Ainda que você não tem força de chegar até o tanque, ainda que você não consegue vir congregar, ainda que você está amarrado, está preso em tanta coisa deste mundo, teu nome está escrito no livro da vida. Se você não for até mim, eu vou até você, mas eu te prometo hoje uma grande dispensação. Eu te prometo hoje um encontro de paz, de alegria, de virtude. Os anos passando serão uma história a ser contada num outro dia, mas quando alguém perguntar o teu passado, você fala: não, eu não quero falar do meu passado, o meu passado da cama, o meu passado da enfermidade, o meu passado do pecado, o meu passado onde eu era tapete na mão de Satanás. Eu não quero contar dele, eu quero contar de quando eu encontrei Cristo. Ele chegou até a minha cama, ele chegou até onde eu estava prostrando, ele chegou até onde eu estava amarrando, ele chegou até onde eu estava sentenciado pelo demônio, até pelo próprio homem. Quando ele chegou, ele olhou para mim e disse: filho, a ti te digo, levanta-te, caminha-te comigo, e vai e não peque mais, porque o teu nome está escrito no livro da vida. A palavra já vai acabar, irmão, mas recebe esse recado, recebe esse conselho do Senhor. Senhor ama a tua alma, Senhor te conhece, Senhor sabe o dia de chegar. 38 anos se passaram, mas Jesus chegou e o colocou de pé. Não importa o que passou, não importa o que o vento levou, não importa o que arrancaram de ti ou línguas que falaram de ti. Senhor, mas aquilo que lançaram sobre a minha casa não se apagará mais. Mentira. Quando o Senhor passa, Ele põe um esquecimento em todos aqueles que estão em volta de ti e te verão uma nova criatura de pé. Levanta-te por esta palavra, esqueça o que passou e diga para a tua casa, no nome do Senhor Jesus, a alegria, a virtude de amar, de abraçar e de começar de novo. Ainda que alguém possa dizer: se você começar de novo, você vai perder. Não adianta você se levantar que você vai cair. Não adianta você tentar fazer o certo, porque o espírito que te ronda te leva para o caminho errado. No nome do Senhor Jesus, o Senhor vai mandar isso embora hoje. Você vai começar e vai terminar. Você vai iniciar alguma coisa. Quantos que entram, irmão, não conseguem terminar um curso, não conseguem terminar uma faculdade, não consegue terminar nada do que começa. É um espírito, ele começou alguma coisa, se apresenta e desiste. Hoje o Senhor vai te dar valentia. Põe-te de pé e caminha, que Deus é contigo. Aquele paralítico foi no templo, adorou o Senhor, aleluia. Jesus manifestou entre ele depois, conversou com ele, mandou ir, não pecar mais, e ficou registrado este grande milagre. Haja fé no teu coração, haja confiança e haja certeza. Se você está ouvindo
ouvindo esta palavra, é porque esta palavra se cumprirá na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Não tem tempo difícil, não tem prova que dure para sempre, não tem enfermidade que o Senhor não possa mandar embora, e não tem prova espiritual que permaneça diante da chegada do Senhor Jesus. Se você está numa prova espiritual, hoje o Senhor vai mandar ela embora. E quando você entrar dentro da minha casa, quando você passar os portão, quando você pisar na soleira da minha casa, a minha virtude te tomará como um sinal que a prova espiritual acabou. Seja livre. Aquele homem foi livre para voltar para a casa dos pais, para andar. A surpresa, né, irmão, quando chegou os parentes, os amigos, não é você aquele que não andava, o paralítico sou eu. O que aconteceu? Jesus cruzou o meu caminho, Jesus entrou no meu caminho e me colocou de pé. Receba a virtude que me toma. Aonde você passar, aonde você andar, onde alguém perguntar o que houve contigo, você vai dizer: Jesus apareceu na minha vida, Jesus manifestou no meu caminho e me pôs de pé diante de tudo aquilo que eu passava. Levanta a tua cabeça nesta tarde. Esta palavra chega hoje como uma corrente de água cristalina sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração e sobre até os teus próprios negócios. Te prepara, Senhor vai te colocar de pé para uma grande obra, e a palavra cumprindo, diga: Jesus fez para mim. Mas aquilo que passou não, o que passou, passou. Eu falo de agora em diante, agora que começa uma nova vida. Mas eu tenho 60, 70, tenho 50, tenho 55, meus filhos se foram, estou sozinho, moro sozinho, meu marido foi embora, nem olha mais para mim. Importante é que Jesus de Nazaré não te abandonou, e mais uma vez chega na tua casa, pede aquilo que tu queres, e ele falar, tu glorificará o nome do Senhor. Aquele paralítico foi lembrado pelo milagre. Se você crer, lembrarão o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Vá em paz, tenha no coração a certeza. Ele não chegou até a água, ele pode ter visto anjo agitar muitas vezes e muito sair curado, mas o Senhor marcou um milagre, o Senhor chegou até ele. Você pode dizer: alguém do meu lado testemunha, outro do meu lado ora, outro canta hino, outro prega, outro conta que a palavra cumpriu, outro Deus virou cativeiro, estava a pé andando de carro, não tinha casa, Deus deu casa, não tinha família, Deus deu família, e na minha vida nada anda, no nome do Senhor Jesus. Você pode ter visto muito milagre, mas o milagre vai chegar até você, você vai cantar uma grande vitória. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, na tua presença estamos, te dando graça, Senhor, por tu ter nos ajudado, nos dado força de estarmos na tua casa. Graças te damos pelos hinos cantando, pela oração que tu deu, Senhor, por tudo aquilo que foi falado concernente à tua obra e pelo conselho da tua palavra, Senhor. O paralítico, tu chegou até ele, o pôs de pé, Senhor, e a cama que o carregou por muitos anos, ele colocou ela na costa e levou embora. Alguém não entendeu? É sábado, não pode, não pode, não pode. Não, glória a Deus nesta tarde, aleluia. Alguém pode pôr a balança do juízo e dizer que você não tem direito de alcançar o milagre, mas na misericórdia do Senhor tu alcançarás uma grande obra e o nome de Deus será glorificado na tua boca também. Nos guarda, nos acompanha de volta e prepara a noite, Senhor, a tua presença, os teus anjos possam estar junto de nós, dando a luz, a guia, a direção da tua palavra, para que em tudo o teu nome de Pai venha a ser glorificado na nossa boca. E damos graça por tudo, em Jesus teu Filho bendito na tua glória em eterno. Amém.